Rapaz, parece até mágica, né? Né? É muito legal. Ferramenta. É muita tecnologia. Opa, estamos no ar. Bom dia, galera. Bom dia, meus alunos. Hoje com a fera novamente aqui nos prestigiando, Marco Girão, o pica aí da área de concurso público, e nos presenteou, inclusive, com as questões, né? Vamos corrigir aí 10 questões da prova da PRF 2019, né? Trazida pelo professor. Fez uma consideração muito importante. Leandro, vamos trabalhar, inclusive, as mais polêmicas para que o aluno veja o que ele pode enfrentar no seu concurso. Bem, a sequência aqui, eu vou ficar com as questões ímpares, ele vai ficar com as questões pares, e é uma grande degustação, né? Professor, fala aí para o nosso aluno já antecipadamente seu trabalho no concurso público, onde você trabalha. Beleza. Bom dia, turma. Fico muito feliz, né? Fiquei muito feliz de receber esse convite aí do professor Leandro Macedo, que é uma referência para a gente que aprendeu, né? Estudou, aprendeu o trânsito e se aventurou, né, em ensinar essa disciplina tão complexa, mas tão legal, que é a legislação de trânsito, né? Então, assim, para mim é uma alegria muito grande estar com vocês. Para quem não me conhece, sou Marco Girão, eu sou analista do Banco Central do Brasil, eu sou assessor da chefia do Departamento de Segurança do Banco Central e, né, professor de Estratégia Concursos aí na disciplina de Legislação de Trânsito. Então, e Legislação Penal Especial também. Então, para mim, sempre é bom, né, ter oportunidades de passar conhecimento para vocês. O professor Leandro Macedo me convidou e me deixou muito à vontade para a gente trabalhar algumas questões de provas da PRF, né? Ele está numa sequência histórica de provas aí da PRF, que eu acho que é fantástico, porque são as melhores questões de trânsito que já apareceram, né? Aí em todas as bancas, inclusive no CESP, dentre as questões CESP, as melhores, obviamente, foram PRF. Temos questões aí antológicas, né? E que são muito didáticas. Então, a gente trouxe aqui para vocês uma série de 10 questões da última prova, mas a gente pincelou umas questões que acho que, didaticamente, elas são muito legais para a gente alertar vocês de como é que as coisas, de como a banca erra, de como a banca foi muito literal, né? De como a banca tem abordado o trânsito agora no tempo mais recente, 2015 para cá. Então, acho que está baixo. Estou falando que o áudio está baixo. Deixa eu ver aqui. Tá chegando bem. Escutando bem. Tá chegando bem? Melhorou, inclusive, agora. Você Acho que tenho que tentar colocar aqui de um jeito que não fique arrastando aqui, né? Peraí. Acho que eu vou tentar aqui colocar aqui. Ficou aí? Dá para ouvir? Tá ótimo. Beleza? Melhorou mais alto. Então eu vou falar um pouquinho mais alto também. Essa foi a ideia, trazer questões aqui que a gente conseguisse trabalhar de uma forma bem legal, assim, um bate-bola, e alertando vocês aí, né, como vocês devem encarar certas provas de trânsito, tá? Essa prova 2019 foi a prova fácil por um lado e difícil por outro, porque exigiu muito conhecimento de resoluções do CONTRAN, né? A parte relacionada ao CTB foi bem previsível, com algumas falhas do próprio elaborador. Sim. E as resoluções do CONTRAN exigiu o estudo literal de todas, absolutamente todas. Meu amigo, então vamos começar a nossa peregrinação chamada aí questões de prova. Gostaria já, antes de começar, né, que é uma honra ter você aqui, Girão. Você, para mim, hoje é a maior referência aí no mercado de concurso. Ouvir isso aí é demais, viu? A galera gosta muito, né? E por conta disso, esses convites aí, eventualmente, vai aparecer no seu WhatsApp, né? Porque você hoje carrega a responsabilidade de transformar vidas, né? Porque as pessoas depositam aí na caixinha do Marco Girão esperança, quer trocar vida, e você hoje é esse cara, né? E obrigado também. E é um cara extremamente caridoso, né? Porque não hesitou em momento algum, a gente convidou, você imediatamente se prontificou, está doando a sua manhã de sábado para gente. Sendo assim, vamos deixar do blá 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 aqui, né? E vamos partir para dentro das questões. Questão número 1. Vamos lá. Um policial rodoviário federal abordou o condutor de um veículo
sem usar o cinto de segurança. Nessa situação, depois de aplicar a multa, o policial poderá reter o veículo somente até a colocação do cinto pelo motorista, se não constatar outra infração. Então, vamos aqui num passo a passo. Olha, a questão trata do tema cinto de segurança. Se você quiser virar doutor em cinto de segurança, você tem que ler lá o artigo 65 CTB, que diz que é obrigatório de cinto de segurança em todas as vias do território nacional. O artigo 167 CTB vai te informar, olha, se não cumprir o que está no artigo 65, você responde por uma infração grave e o veículo fica retido até a colocação do cinto pelo infrator. Né? É muito questionado esse parágrafo único do artigo 167, que ele coloca retenção até a colocação do cinto pelo infrator. Parece que o passageiro poderia ser infrator. Né? Então, você tem que tomar cuidado, porque o CONTRAN, quando regulamenta o tema no Manual Brasileiro, ele fala que o infrator é o condutor. O condutor, ele deve exigir o cinto dos seus passageiros sob pena de ser pontuado quando o veículo é abordado e o passageiro está sem cinto. A pontuação é sempre para o passageiro e a multa sempre para o proprietário. Agora, para você entender o tema na sua plenitude máxima, cinto de segurança, o 291, parágrafo 4º, vai trazer para você a possibilidade de uma infração de cinto de segurança estar presente e o condutor não ser pontuado. Né? Quando você tem um ônibus transitando em rodovia, fazendo transporte passageiro, você tem a infração do cinto e o condutor não é pontuado. Né? O Girão me deu a luz aqui antes de a gente entrar no ar e falou, Leandro, vou te passar aqui o gabarito para você lembrar as questões que foram anuladas. Essa questão ela foi anulada pelo seguinte detalhe. Né? Ele menciona aqui que o agente de trânsito pode aplicar multa, o PRF vai aplicar multa. E você, para se relacionar com a legislação de trânsito, você tem que conhecer 3 expressões: autuar, notificar e multar. Autuar é descrever uma situação proibida num documento chamado auto de infração. É um ato administrativo e enunciativo. Né? Notificar, você vai lá na sua aula de português, os verbos transitivos direto e indireto, notificar, avisar, comunicar, alguém dê alguma coisa. Então, a notificação é um aviso. E você tem a multa. A multa já é um ato administrativo punitivo e está dentro das atribuições da autoridade de trânsito do artigo 256. Por conta da expressão que o agente de trânsito vai aplicar multa, a questão foi anulada, mas se a gente trocasse depois de autuar, em vez de depois de multar, nós salvaríamos a questão. Queria ressaltar um comentário do professor Girão e falou assim, Leandro, a prova foi ótima, eu concordo 100%, faltou um pequeno ajuste do examinador, porque a intenção dele foi fazer uma prova muito parecida com aquela de 2002, trazendo casos concretos para você julgar, e ele falhou na técnica, mas a intenção realmente foi ótima. Então, questão número 1, anulada, e para corrigir a questão, trocaria a multa por autuação. Beleza? Você vê que é uma questão bem simples, ele exigia uma infração lá do 167, se você conhecer a infração, conhecer a artigo 65 e o artigo... E o cara esqueceu do artigo 280 e 281, né? Então, assim, ele se atrapalhou, o elaborador, mas a intenção foi de uma questão simples, mas que acabou dando uma polêmica grande, né? Porque ele deu como certo no gabarito preliminar, depois a gente correu atrás, a gente ajudou os alunos também, e aí ele entendeu que em vários momentos, em outros momentos, não só nesse, ele usou o termo errado. Mestre, só para eu completar aqui, existe, né, aqueles que apostam que nos próximos concursos, né, deve entrar o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que ele detalha muito as infrações de trânsito. Então, só para você entender o que seria incluir o Manual Brasileiro numa questão dessa. Né? Ele entra nos pormenores. Por exemplo, você tem um cinto de segurança, aquele 3 pontos, se ele estiver sob o braço, você considera sem cinto. Se ele estiver nas suas costas, a parte de cima, você considera sem cinto. Se a parte de baixo estiver
atrás de você, você considera o cara sem cinto. Lembrando que quando você tem uma criança sem cinto, você autua na infração da criança e não na infração do cinto, por ser mais específico. Eu não quero me aprofundar no tema, só quis trazer essa consideração, porque se lá na frente aparecer esse manual no seu edital, você já consegue entender que o buraco vai ser muito mais embaixo, né? E também você está conseguindo enxergar agora que o que você tem que saber para acertar as questões da prova é o Código de Trânsito Brasileiro, né? Não estudar nada mais do que o necessário, não gastar mais energia que o necessário, né? Senão você perde energia naquilo que interessa para você virar um candidato aprovado. Mestre, a bola está no teu pé aí, fica à vontade. Beleza. Então a próxima questão aqui, a questão número 2. O condutor de um veículo foi abordado por policial rodoviário federal depois de ultrapassar outro veículo pelo acostamento. Nessa situação, o policial poderá multar o condutor, mas não poderá reter nem remover seu veículo, né? Bom, aqui de novo a banca trouxe, né, uma expressão esquisita, né, onde ela afirma que o PRF poderá multar. Na verdade, ele não pode multar, né? Quem é competente para multar alguém, complementando o que o professor falou, quem é competente para multar alguém é a autoridade de trânsito, que vai receber o auto de infração, vai verificar a consistência, né, desse auto de infração e em 30 dias vai emitir a notificação de autuação, se for o caso, e aí tem todo um processo, né, administrativo aí para aplicação em definitivo de multa. Nós não temos ainda no nosso ordenamento jurídico um poder de uma aplicação sumária de multa no trânsito brasileiro, onde o próprio agente de trânsito vai lá e multa. O erro aí é o policial poderá multar, o policial não poderá, o policial nunca poderá multar um condutor de trânsito, certo? Seja qual for a infração de trânsito que ele cometeu, o que ele poderá é autuar, aliás, ele deverá autuar o condutor. Agora, para a questão estar certa, de ver assim, o condutor poderá ser multado. Tá certo? Sim. Poderá, porque aí vai ter todo um processo em que ele vai se defender, contraditório, ampla defesa, ele poderá ser multado sim por essa infração. Nem posso afirmar que ele será multado. Tem uma questão aí, eu nem trouxe essa questão também, para a gente não ficar também muito tempo nessa discussão, mas tem uma questão dessa prova que diz que ele será multado. Será multado e a banca não voltou atrás, tá? Assim, até a gente tentou recorrer, mas ela estava certa, assim. Ele será porque pode até ser que não, né? Porque se ele se defender e conseguir provar no caso que não, em concreto que não houve a infração de trânsito, talvez ele nem seja multado. Mas ela não voltou atrás. O fato é que a gente tem que ter muito cuidado com essa expressão, essas expressões que o professor falou. A autuação é diferente de notificação e diferente da multa. A multa é o produto final disso tudo, né? E antes da multa existir, há todo um processo a ser respeitado. Então, nessa situação, o policial não poderá multar o condutor, né? Ela, para não mudar o gabarito, né, que também estaria errado, ela anulou a questão. Sim. Então, beleza, mestre. Eu acho que ali no final ele fala... sim. E não tem retenção, Nem mas remoção. não pode... nem remoção, né? Essa parte aí estaria correta, porque como Isso. É uma infração de natureza gravíssima, né? Tem uma aí 5 vezes, né? É uma infração... das mais, digamos assim, gravíssimas mesmo, né? Mais duras do código, mais né? duras, 202, inciso 1, né? Sim. Gravíssima, multa 5 vezes, e não tem remoção, não tem retenção, até porque não dá, né? Como é que vai conseguir reter e remover um cara que está em movimento, fazendo ultrapassando por acostamento? Se você quiser complementar mais alguma coisa, mas é uma infração gravíssima 5 vezes, Não, estaria todo certo se não fosse essa afirmação aí errada perfeito. de novo. Tá, né? Perfeito, mestre. Coloca no ar, por gentileza, 3 aí, que eu sei que está manuseando o material. Agora. Vamos lá. Então, vamos lá. Lucas, motorista de ônibus, quando dirigia seu coletivo, quem gosta de negócio de crime é Ronaldo Bandeira, Alexandre Herculano, eles adoram crime, né? São muito bons nisso, né? A outra galera do trânsito tem mais aderência, né? A parte administrativa, eu, Ednilson, né? Acho que você também. Uhum. Se bem que você dá aula de
parte penal também, né? Eu gosto dessa parte do CTB também. Também gosta, né? Então vamos lá, né? Mas caiu no meu colo, né? Não dá para fugir. Vamos lá. Lucas, motorista de ônibus, quando dirigia seu coletivo, atropelou e matou culposamente um pedestre. Bem, o que ele quer narrar aqui para você é o homicídio culposo por motorista profissional de coletivo de passageiro. Então você tem aí um homicídio, né, com uma majorante, que é o fato de ele ser motorista profissional. O motorista profissional é o cara que tem curso especializado, faz um curso de 50 horas, que o obriga a ter cuidados adicionais na direção de veículo automotor. Né? A pena, que é de 2 a 4 anos, pode ser aumentada de 1/3 à metade pelo fato de um motorista profissional não observar os seus cuidados. Né? Isso é o artigo 302, parágrafo 1º, inciso 4 do CTB. Sávio, ao conduzir seu veículo em um passeio com a família, atropelou culposamente na faixa de pedestre uma pessoa que faleceu no mesmo instante. Então aqui o Sávio também está no homicídio culposo com a majorante, porque quando você atropela na faixa de pedestre ou na calçada, é o parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 302, também vai ter sua pena aumentada. Severino, ao dirigir seu veículo, atropelou culposamente. É legal você observar que ele traz em todos os atropelamentos a palavra culposo, porque homicídio e lesão no Código de Trânsito Brasileiro somente o culposo que pune, né? Se tiver na direção e for veículo automotor. Então, o Severino pratica a mesma conduta, como ele diz aqui, na calçada. Então, também vai ter sua pena aumentada. Nessas situações, Lucas, Sávio e Severino responderão por crime de trânsito, cujas penas poderão, pelas circunstâncias fáticas, as circunstâncias fáticas são essas circunstâncias adjetivas aí, que é coletivo de passageiro, faixa de pedestre, calçada, ser aumentada até a metade, que é 1/3 até a metade, ele colocou o limite aí, e suas habilitações para dirigir deverão ser suspensas, né? É bem legal você ver que lá você tem a pena de detenção de 2 a 4 anos e suspensão, né? Ou seja, a autoridade judiciária, ela, em função da legalidade, ela tem que aplicar uma pena e outra pena, né? Existe dispositivos no Código de Trânsito Brasileiro que diz uma pena ou outra, e aí ele fala e outra. Só a fim de aprofundar um pouco, é legal você lembrar que a questão aqui ela trata da fixação da pena. Quando o juiz vai fixar a pena, primeira coisa ele vai olhar, né, vai fixar uma pena base, olhando para as circunstâncias judiciais, e o Código de Trânsito Brasileiro já se preocupou com isso no seu artigo 291, parágrafo 4º. Olha, na hora do juiz olhar para as circunstâncias judiciais, que circunstâncias são essas? Está lá no artigo 59 do Código Penal, ele vai botar a pena mais para a direita ou mais para a esquerda, ou seja, mais próximo do 4 ou mais próximo do 2, olhando para as circunstâncias judiciais. Mas em se tratando de crime de trânsito, as circunstâncias judiciais que vão preponderar é a culpabilidade, as consequências e as circunstâncias em que o crime ocorreram. A culpabilidade aí não tem a ver com aquele conceito de culpabilidade do crime, né? A culpabilidade nesse contexto é reprovação social, o repúdio que aquele atropelamento causou. Então, uma vez fixada a pena, ele vai para as agravantes e atenuantes, né? O Código de Trânsito Brasileiro, 1298, tem as suas circunstâncias que agravam e, por fim, ele vai para o aumentativo e diminutivo. Eu costumo dizer, professor, para o aluno, para ele não cair em pegadinha, que o Código de Trânsito veio para fuder, né? Ele tem aumentativo, tem agravante, ele não tem atenuante previsto e não tem diminutivo, né? Porque eu já vi prova, ele dizia, nossa, essa circunstância diminui a pena, né? Sei lá, o fato dele atribuir uma idade, essa circunstância atenua a pena, sem ler, de acordo com o CTB, essa questão vai estar errada, porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz apenas complicadores para quem atropela. Sendo assim, questão 3, correta. Quiser fazer alguma consideração, mestre, fica à vontade. Bem rápida, assim. Eu gosto muito de olhar para como a banca abordou, né? Olha só como a simplicidade da questão, que não é porque ele é simples
que ela não seja uma questão fácil, mas ela é simples porque a banca ela vai na letra da lei para não correr riscos, né? E muito aluno acha que cada questão dessa é uma tese de mestrado que ele tem, que a banca tem uma pegadinha, que não, professor, mas esse coletivo, me diz o que é o coletivo. Gente, a banca não se preocupou com isso. O cara é motorista profissional mesmo. Gente, olha só, a banca, ela foi na letra da lei, sim, trazendo você situações fáticas bem simples. Não adianta você viajar, não. Mas eu acho que no caso concreto, não, gente. Vá pela letra do código, que é o que as bancas estão vindo. Por quê? Porque indo pela letra da lei já tem recurso, imagine quando ela sai muito, entendeu? Então ela não sai, o CESP tem abordado de uma forma bem tranquila, mas exige que você conheça tudo isso que o professor acabou de falar. Lembrando que as situações agravantes se aplicam a todos os delitos lá do Código Penal, quando não são situações aumentativas ou, né, parte principal do crime, tá certo? Então as agravantes não vão se aplicar aos homicídios culposos, né, os delitos culposos, desculpa, 302, 303, né, quando for situações aumentativas de pena ou parte lá da parte principal do crime, elementar do crime, tá? Sim. E acho que era essa para a gente tinha que, assim, achei legal complementar, né? Perfeito. Mas a questão bem tranquila aí, realmente na fixação da pena, o juiz vai considerar aquilo que você falou e vai considerar essas circunstâncias aumentativas aí, caso elas existam, no caso concreto. Beleza, mestre. Agora contigo aí. Vou passar aqui a questão. Quarta questão. Felipe, ao violar a suspensão para dirigir, foi flagrado e autuado pela autoridade competente em uma operação de fiscalização, conduzindo seu veículo automotor em via pública. Nessa situação, Felipe responderá por crime de trânsito e poderá receber como pena 9 imposição adicional de suspensão pelo dobro do primeiro prazo, sendo vedada a substituição de pena privativa de liberdade por restritivo de direito em razão da natureza da infração. É interessante, né? A banca aqui, ela tem vários erros nessa questão, tá? Vários erros, não pela questão em si, mas pelo que ela afirma. Né? Nós estamos falando aqui de alguém que foi flagrado e autuado, conduzindo o veículo automotor em via pública. Veja que a banca vai trazendo as expressões certinhas para não errar na sua construção, né? E ele já estava, né, suspenso para dirigir. Ele estava suspenso para dirigir penalmente, tá? Professor, mas não está afirmando aí na questão. Tá, tudo bem, não está afirmando para a questão, mas você tem que continuar. Nessa situação, Felipe responderá por crime de trânsito e poderá receber como nova imposição adicional de suspensão pelo dobro do primeiro prazo. Olha, quem viola, quem foi condenado com pena de suspensão para dirigir seu veículo automotor ou proibição de se obter e assim insiste, ele comete outro crime, né, o crime do artigo 307, tá? E esse crime, né, violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, imposta com fundamento do CTB, traz detenção de 6 meses a 1 ano e 9 imposição adicional de idêntico prazo, não o dobro do prazo, certo? O dobro do primeiro prazo. E ele faz outra afirmação errada, que é vedada a substituição de pena privativa de liberdade por restritivo de direito em razão da natureza da infração. Gente, foi colocado, acho que em 2016, né, o artigo 312-A, que inseriu, né, digamos assim, a possibilidade de o juiz aplicar a pena privativa de liberdade, substituir a pena privativa de liberdade por restritivo de direito em todos os delitos tipificados aí no Código de Trânsito, tá certo? Só que são penas restritivas de direitos bem específicas, bem voltadas aí para a relação com o trânsito. Então, assim, é possível sim, tem 2 erros nessa afirmação. Não é 9 imposição adicional de suspensão pelo dobro do primeiro prazo, idêntico prazo, e é possível sim a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito, desde que aquelas que estão previstas lá nos incisos do artigo 312-A. Beleza. Eu queria acrescentar só um comentário de um professor, Tiago Santos, professor de Direito Penal, vi ele comentando esse 312A, ele falou um negócio muito interessante. Até surgiu o artigo 312A, você iria lá no Código Penal para ver os casos que você poderia substituir a privativa de liberdade por restritiva de direito, qualquer crime culposo lá, acho que é o 44 que fala sobre isso, eu não estou muito bem certo, qualquer culposo você poderia substituir,
E os dolosos com pena até 4 anos, se não tiver violência ou grave ameaça, você poderia substituir por redistriva direita. Ele falou, Leandro, o grande problema que tinha era a redistriva direita que tinha no Código Penal era a retirada temporária do direito de dirigir. E o cara, quando pratica crime de trânsito, ele já existe um efeito redistritivo penal que é a cassação. Então, você aplicava a redistriva de direito pelo juiz que não tinha efeito nenhum, porque ele já estava cassado, já tinha perdido o direito. E para salvar isso, trouxeram o artigo 312-A, né, e pegou esse criminoso, né, esse que praticou o delito, falou, olha, agora você vai se relacionar com a vítima, tanto na atividade de atendimento, resgate ou recuperação da vítima, né, exaltando aqui o mestre Thiago Santos. Exatamente. Thiago Santos deu muito bom essa observação. E esse artigo 312, ele não obriga o juiz a aplicar pena restritiva de direito, mas ele diz o seguinte, se ele aplicar, que sejam essas, né, relacionadas à vítima, né, para que você entenda muito bem a complexidade daquilo que você fez. Sim, tem que ver sangue para ver se para de praticar crime. Né? É verdade. É isso aí, né? Vamos para a próxima. Rapaz, só me dá texto grande, hein? Vamos lá. O pior que a cesta é bem pequenininha, a cesta. Vamos lá. O Wellington, maior e capaz. Bem, ele já está dizendo aqui que ele é penalmente imputável, né? Sem habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor. Tomou emprestado de Sandro, também maior capaz, seu veículo para visitar a namorada. Então, aqui, na verdade, o Sandro entregou, né? Ou permitiu que o Wellington dirigisse seu veículo sem possuir habilitação. E seu veículo para visitar a namorada em um bairro próximo àquele onde ambos residiam. Sandro, mesmo ciente da falta de habilitação do Wellington, aqui ele já deixou claro que houve o dolo, né? Porque você tem 2 crimes culposos no CTB, todos os demais, você tem que saber da condição que você está se envolvendo, porque o dolo ele tem que estar presente. Então, Sandro é um requisito subjetivo para a infração penal, né? Então, Sandro, mesmo ciente da falta de habilitação de Wellington, emprestou o veículo. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item que se segue. Eu vou tratar da conduta do Wellington e o Girão vai tratar da conduta do Sandro, né? Ele falou, o Wellington responderá por crime, independentemente de gerar perigo de dano ao conduzir, veículo, ou seja, o Wellington, calma aí, o Wellington maior capaz, sem habilitação, tomou emprestado de trânsito. Então, o Wellington é o condutor inabilitado, né? Isso. Não é isso? Isso. Então, na verdade, então a questão está errada. Eu, quando li a primeira vez, eu interpretei que o Wellington era o cara que tinha emprestado. A redação da banca, veja só, a redação da banca foi propositadamente para... Ele usou o tomou emprestado para poder dar uma pequena confusãozinha, né? Desconcentrar um pouco. O cara no nervoso ali, ele pode se perder. Daí ele vê que o Wellington é o cara que está dirigindo, né? Exatamente. E aí a remissão é para o artigo 309, que diz, olha, você não possuir habilitação ou ter habilitação e perder o direito, chama-se cassação, ou seja, é o crime que pune quem não tem direito de dirigir. Se esse cara está em via pública gerando perigo de dano, né, quem fala bem sobre isso, naquele livro de leis penais especiais, é o NUT. Ele fala, olha, se o cara não tem o direito, ou tem o direito e perdeu, está dirigindo no trânsito, fazendo besteira, fazendo merda no trânsito, gerando perigo de dano, evidente que ele está falando de crime de via pública, aí você tem o crime do 309. Então, a questão, ele quis que você comparasse o que está no texto com o artigo 309. Bem, não há maior capaz, sem habilitação. Ele traz a pergunta na própria assertiva. O Wellington responderá por crime, independentemente de gerar perigo de dano. Não, ele tem que gerar perigo de dano para que haja o crime. Se não houver o perigo de dano, ele só está na infração do artigo 621, dirigir sem possuir habilitação. Questão 5, errada. Quase que eu não passo na prova que hora, hein, mestre? Questão 5, errada.
Vamos lá. Esse crime, nós temos 2 crimes de dano, né? No CTB, que é a lesão e o homicídio, né? E os demais crimes são crimes de perigo. E aí, esse é um crime de perigo concreto, né? É preciso que haja a prova, no caso concreto, de que ele gerou o perigo de dano a conduzir aquele veículo. Se não houver essa prova concreta, no caso concreto, durante a ação penal, ele não responderá pelo 309, talvez pela infração. Aliás, muito provavelmente só pela infração, não é pelo administrativo. Mestre, acabou de trazer o conceito do NUT. O NUT fala exatamente isso. Ele fala assim, olha, conceito de crime de trânsito. Crime de trânsito é aquele que, se for praticado culposamente, tem dano. E, se for praticado dolosamente, é crime de perigo. Olha aí, uma dica massa. Isso é uma dica boa. Bem legal. Vamos lá, mestre. Vamos lá. Deixa eu aqui no computador. Aí, sim. Olha aí, ficou um textinho para mim, né? Sandro responderá por crime de trânsito somente se a condução de Wellington causar perigo de dano. Olha só, né? O que a banca está dizendo, né? Eu emprestei para o Wellington foi lá e gerou perigo de dano ou não, eu só vou responder por crime de trânsito, por ter emprestado, se ele causar perigo de dano. Nada a ver, tá certo? Nada a ver, porque aqui nós vamos para o artigo 310. O artigo 310 do CTB é permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada, ou com o direito de dirigir suspenso, né, ou ainda por embriaguez, ou que não esteja sem condições de dirigir com segurança. Isso é um crime também, um crime de menor potencial ofensivo, detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa. Esse aí pode haver a possibilidade aí de ser só a multa, tá bom? Mas é um crime que independe da conduta de quem pegou o carro. Se ele pegou o carro e atropelou alguém ou matou alguém, aí pode ser que você responda por outro crime aí também, né? Ou como partícipe, né? Ou aí tem que ver a circunstância fática. Mas não é o caso aqui. Esse crime, o 310, ele não tem a condicionante de que precisa acontecer algo pior. Para você que entregou o carro a alguém não habilitado, ser nele enquadrado. Você vai ser enquadrado mesmo, independente da conduta. Tá? Beleza. Só acrescentando, inclusive está simulado, né? Existe a súmula, acho que é 575 do STJ. 575, que fala exatamente o que o mestre trouxe aí para gente. É um crime de perigo abstrato. Crime de perigo abstrato. Coloca a próxima aí, mestre, por favor. Beleza. 7. Olha o textão. Você pediu as ímpares. E foi na sorte, mas vou ficar com a ímpar, ficar com a par, né? Pô, rapaz, até que o examinador era teu amigo, né? Então vamos lá. 7. No interior de um automóvel com capacidade para 5 pessoas, o condutor transportava 4 crianças. Uma de 8 anos de idade no banco dianteiro e as outras... Posso fazer só uma observação? Claro. Eu não quero aqui desmerecer o CESP, não, de jeito nenhum. É uma banca excepcional, mas você percebe, você desconfia de quem criou essa prova. Não necessariamente é um especialista na área de trânsito, tá? Sim. É alguém que conhece muito bem, sabe formular questões com base na lei. Então, aí você vai ver depois por que eu estou falando isso. Pode continuar. No interior, obrigado, mestre. No interior de um automóvel, capacidade para 5 pessoas, o condutor transportava 4 crianças. Então, você imagina seu automóvel, você e mais 4 crianças. Uma de 8 anos de idade no banco dianteiro. Então, uma das crianças está no banco dianteiro e as outras 3, todas com 9 anos de idade, no banco traseiro. Então, imagina essa configuração. Você dirigindo o seu veículo, do seu lado uma criança de 8 anos e atrás 3 crianças de 9 anos. Cada criança utilizava o cinto de segurança individual. Utilizar o cinto de segurança, perfeito, né? Porque quem tem menos de 10 anos, de 0 a 1 vai no bebê conforto, de 1 a 4 na cadeirinha, de 4 para cima, 4 a 7,5 acende de elevação, acima de 7,5, são todas elas, vai no cinto de segurança. Até aí nada demais, apesar de ser a mais nova que as demais, a criança transportada no banco dianteiro era de maior estatura. Nessa situação, a disposição das crianças está em conformidade com a legislação de trânsito brasileira. Olha, o que aqui tem uma historinha, né? Eu conversei com o Girão aí em off,
que é a historinha da possibilidade de uma criança menor de 10 anos ir na dianteira. Se você pegasse a primeira redação da Resolução 277, lá no artigo 2º, é exatamente está nessa questão. Só que esse artigo 2º, ele foi alterado pela deliberação 100 e que virou parte da resolução, foi referendado pelo CONTRAN. Perceba que o CONTRAN, quando regulamenta o tema, ele diz que uma das crianças pode ir na frente e não necessariamente é de maior estatura. Por conta, o examinador entendendo, né, que ele criou uma questão ótima, mas desatualizada, a questão foi anulada. Então, para você poder acertar essa questão, qualquer uma das crianças, pela redação atual, ela poderia ir na frente, e por mais louco que lhe pareça, independentemente da idade. Só a fim de ilustrar para você, quando que uma criança menor de 10 anos pode ir na dianteira? Primeiro caso, né? Banco traseiro lotado de criança, pode ir uma na frente. Segundo caso, quando o veículo só tem banco na dianteira, você pode colocar uma criança ali. E o terceiro caso é aquele veículo fabricado antes de 98, que o cinto na traseira é sempre 2 pontos. Como a cadeirinha e o bebê conforto precisa de 3 pontos para se fixar, aí você poderia colocar a criança na dianteira, né? E o parágrafo único diz, olha, ainda tem um caso de você não precisar do sistema de retenção equivalente. Se você tiver cinto de 2 pontos na traseira, né, e essa criança tiver entre 4 e 7 anos e meio, ela vai no cinto de 2 pontos na traseira sem o assento de elevação. Essa é a redação nova que você tem lá do artigo 2º da Resolução 277, que você tem que internalizar para enfrentar. E uma outra coisa, já antevendo aí que você possa ter manual brasileiro na próxima prova, qualquer conflito de infração com a infração da criança, a da criança sempre vence. Do tipo, criança sem cinto, você aplica o artigo 68, que é criança em desacordo. Lotação excedente, aquela pessoa que está excedendo é uma criança, você autua em criança em desacordo também. Beleza? Então a questão foi anulada e o erro da questão foi estabelecer que iria na frente o de maior estatura. Tranquilo? Alguma consideração, mestre? Mestre, um dia eu chego lá, viu? Na sua estatura aí do comentário tão preciso, viu? Que bom. Olha só, eu só quero complementar uma coisa. Quando a banca cobrou resoluções do CONTRAN, você tem que estudar as resoluções e todas as suas atualizações. Você não pode correr o risco. Mas foi uma deliberação. A deliberação também está atualizada. Se for lá na página de resoluções do CONTRAN, está lá, atualizada pela deliberação CONTRAN. Então, você precisa conhecer também as deliberações. Você não precisa ir mais longe do que isso, a não ser que o Manual Brasileiro de Trânsito seja cobrado. Sim. Né? E, de novo, reforçando o que o mestre falou, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 1, 2, só deve ser cobrado, o 2 não, mas o 1, mas principalmente, você só deve estudar, aliás, se ele for expressamente cobrado do seu edital, porque senão você vai gastar energia enorme, vai deixar de estudar o CTB e vai gastar energia enorme com o Manual Brasileiro, que a banca não vai cobrar. Então, se não está no edital, né, obviamente. Então, era só isso, para complementar isso, né? As resoluções precisam ser estudadas junto às suas atualizações. Foram 44 no último edital, mas se você juntar todas as atualizações, chega a mais de 100. Né? Se você for juntando os pedacinhos das normas. Então, é um concurso que exige mesmo uma dedicação violenta à legislação de trânsito. Não é brincadeira, né? Contigo agora, mestre. Agora vem um texto grande. Me deu até um alívio agora. Vamos lá, então. Em uma operação de fiscalização, na abordagem de um veículo automotor, o policial rodoviário federal, ao notar que o condutor do veículo apresentava vermelhidão nos olhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes e fala alterada, solicitou que o motorista submetesse ao competente teste, mas o etilômetro apresentou súbita pane, tornando-se inservível para o teste. Nessa situação, diante da impossibilidade de confirmar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, o policial ficou impedido de lavrar o auto de infração pela conduta de direção sob influência de álcool prevista no CTB. De novo, nós temos a banca respeitando bem certinho, né, uma norma, a resolução 432/2013, que ela traz, né, em seu artigo 5º, ela vai trazer lá várias possibilidades de você detectar
a capacidade psicomotora alterada. E é interessante, o professor Ordeli Saavedra Gomes, que é um guru também de trânsito, ele coloca, né, que esse crime de embriaguez ao volante tem um nome, assim, hoje tem um nome um pouco errado, né, doutrinariamente. Na verdade, é o crime de alteração da capacidade psicomotora do condutor por influência de álcool ou de substância psicoativa. Na verdade, ele entende que a melhor forma, eu acho legal, sim, esse entendimento, esse crime não é de embriaguez ao volante, é de alteração da capacidade, porque o que o agente de trânsito que tem competência para avaliar é se há uma alteração da capacidade psicomotora do condutor por influência de álcool ou de substância psicoativa. É isso que, na verdade, que você, na fiscalização, vai verificar. E aí, a resolução 432 de 2013, ela dá os meios para isso, né? O exame de sangue, o exame em entidades especializadas para detectar substâncias psicoativas. Nós temos também o teste de etilômetro, mas a grande novidade e coisa legal, né, foi dar a capacidade do agente de trânsito em avaliar os sinais de alteração de capacidade psicomotora. E a resolução 432, isso eu friso muito nas aulas, é o seguinte, ela usa o plural, são sinais, não é um sinal, porque um sinal não te dá, como agente de trânsito, policial rodoviário, ou seja, qual for o agente de trânsito, não te dá, ainda que você tenha competência, se você não tem outra forma de testar, se só tem avermelhidão nos olhos, pode ser conjuntivite, né? E como é que você vai incriminar ou autuar? Agora, se você, com um sinal, pede que ele faça o teste e ele se recusa, você não vai poder enquadrar nem como crime, muito provavelmente, se é só um sinal que você vai conseguir registrar, nem como a infração do 165, mas você enquadra no 165A, pela recusa que traz as mesmas consequências, né, de quem foi flagrado visivelmente com mais de um sinal. Agora, tendo mais de um sinal, ainda que ele não faça nenhum teste, você já pode autuar e, a depender da situação, né, incriminá-lo, assim. Prender em flagrante. Incriminar não, né? Prender em flagrante ou levar para a delegacia, enfim. Então, o que ele está dizendo aqui na questão? Está dizendo assim, olha, o policial rodoviário federal, ao notar que o condutor do veículo apresentava vermelhidão nos olhos, a banca fez questão de colocar mais de um sinal, né? Odor de álcool no hálito e desordem nas vestes, nós já temos 3 sinais. Você já pode autuar pela infração do 165, me corrija, viu, mestre, se eu estiver errado, e também pode levá-lo para a delegacia, né? Porque você tem condições já de afirmar, né, que esta pessoa está com a capacidade psicomotora alterada, muito provavelmente por álcool, o odor de álcool, né, já vai dar isso aí lá no auto de infração, e a própria resolução 432 traz um anexo lá onde você tem todos os dados que você deve preencher. E aí, tá, ele tem mais de um sinal de alteração da capacidade psicomotora, mas ele usou o etilômetro. Por quê? Porque a própria resolução 432 diz que o etilômetro, né, preferencialmente, é o principal meio para se detectar. É o meio mais seguro para o próprio agente de trânsito detectar a presença de álcool ou de substância psicoativa. Ele tentou o etilômetro, que é o meio prioritário. Não conseguiu porque falhou, aí ele não pode autuar? Pode sim, só para essas 3 sinais aí. Ele já pode sim lavrar o auto de infração pela conduta de direção sob influência do álcool. Essa questão está errada, né, dizendo aí que ele não pode porque o etilômetro quebrou. Beleza, mestre. Brilhante comentário, né? Eu queria só trazer uma visão assim, um pouco mais prática, que o aluno sim, por favor. Ele fica naquela imagem do que seria esse teste, né? Há especialistas, né, como a doutora Roxane, que chamam esse teste de teste passivo, Roxane Ponzi, né? Isso é um teste passivo porque quando a gente fala em testar o cara, né, com checklist, né, tu tá vendo o filme nos Estados Unidos, o cara acha que vai ser igual no Brasil, né? Nos Estados Unidos, ele faz o teste, passa a caneta na frente dos olhos, né, porque seu sistema nervoso central está alterado pelo álcool, a vista acaba não acompanhando. Ele faz aquele teste de você dar 9 passos emendando um no outro, né, o teste da caminhada, aí você volta, né, faz o meia volta a volver, mais 9, e faz o teste do equilíbrio, que é o famoso 4, né, você levanta o calcanhar, né, a 15 centímetros do solo, né, e vê se, por 30 segundos, ele consegue se equilibrar, porque o sistema nervoso está inundado da cachaça, né, e ele acaba não conseguindo.
Mas esse teste, da forma que a gente está acostumado a ver, é o americano. O nosso teste é basicamente uma entrevista, e naquela entrevista você consegue tudo. Porque no nosso teste, né, a recusa que o professor Marcos João está dizendo é uma recusa de participar dessa entrevista, né? Porque o que o agente de trânsito brasileiro está vendo é a aparência do condutor, a atitude, né, se ele está alterado, orientação, se ele sabe onde está, se ele tem ideia de data, a memória dele, se ele se lembra ou se esqueceu de alguma coisa, e essa parte do equilíbrio e a forma que ele se expressa. Então perceba que é um bate-papo em que você vai colher, né? Quando a gente fala em recusa, é o cara, eu brinco, mestre, nas aulas, que é o cara que abraça as próprias pernas e diz, ó, agora eu sou um tatu-bola, não quero interagir. Roda para lá, rola para cá. Essa é a verdadeira recusa no Brasil, né? Porque você não faz, porque o agente de trânsito, ele ainda, né, infelizmente, não deram a ele esse poder de perito, né? Então, ele tem um checklist preparado pela Abramet, mas que precisa ser atualizado esse termo de constatação, porque ele está lá há muitos anos, desde as primeiras regulamentações, né? E a gente está vendo agente de trânsito cada vez mais capacitado, né? Passa aí antes de virar agente de trânsito, passa pelo seu treinamento, passa pelo treinamento do Alexandre, né? E dos outros grandes mestres aí. Então, o cara já entra ali com muita capacidade técnica. Então, a legislação tem que... É só um desabafo, né? Tem que oportunizar esses agentes de trânsito de fazer esse teste para a gente virar o agente de trânsito, né, de Hollywood, né? Aquele agente de trânsito que realmente avalia aí a capacidade. Mestre, fica à vontade aí se quiser fazer mais algum comentário. O 65A ele veio para dar uma resguardada, né? Um pouco ao agente de trânsito e aquele condutor sabido, né? Que eu não vou produzir prova contra mim mesmo, aquela história toda. Sim. E isso aí, essas últimas atualizações apertou muito, né? No 306 apertou muito essa argumentação da produção de prova contra mim mesmo. Não, você não pode dizer, eu não vou fazer o teste, então tá bom, não faz, né? E se eu não tenho a certeza que você tem mais do que um sinal, tá bom, vai responder pelo 165A, que já é um problema né, brabo para quem vai responder por essa infração. É isso que eu queria complementar, acho que é muito legal. Vou passar aqui para a nona. Beleza, mestre. A nossa penúltima aí, vamos lá. Vamos lá. Grande também, mestre. No que se refere aos procedimentos para aplicação de penalidade previstos no CTB, resoluções do CONTRAN julgue os itens subsecutivos. 9. Situação hipotética. Ao abordar um veículo em rodovia federal, o PRF constatou que o condutor, que era proprietário do veículo, né, então aqui já uma informação importante, né, o cara que está dirigindo o veículo é o proprietário, dirigia sem usar cinto de segurança. O policial lavrou o auto de infração, que continha a assinatura do condutor, que continha lavrou o auto de infração, continha a assinatura do condutor e especificava prazo para apresentação da defesa da autuação. Assertiva. Nessa situação, fica a PRF dispensada de expedir a notificação de autuação proprietária. Isso aqui o aluno tem que tomar muito cuidado. Você, quando vai lá no artigo 286 do CTB, né, inciso 6 do CTB, diz o seguinte, olha, a notificação de autuação, que é aquela informação que anotar a sua placa no documento público chamado auto de infração, é aquele aviso, ela fica dispensada quando você assina o auto de infração ali na hora. Isso que está no CTB. Então, você tem que tomar cuidado, porque essa questão aqui ela foi montada com fundamento na resolução 619. A resolução 619, lá no artigo 3º, parágrafo 5º e 6º, ela vai falar para você assim, olha, além da assinatura, é necessário que no auto de infração esteja estipulado o prazo para a defesa. Ou seja, só fazendo uma linha do tempo aqui, tem um auto de infração, você pode contestar esse auto de infração numa defesa chamada defesa prévia, né? Se for indeferida, você recebe a multa, você contesta a multa no primeiro recurso, se for indeferido, você contesta esse indeferimento num segundo recurso. O que nós estamos tratando aqui é da defesa prévia e do auto de infração. Perceba que você, para se defender,
tanto na defesa prévia quanto no recurso, você tem que ser avisado. Esse aviso é a notificação. Então, a notificação de autuação, que é o aviso que você foi autuado, né? Que descrever o seu veículo e a sua conduta num documento chamado auto de infração, né? Uma vez avisado, você entra com a sua defesa prévia. Perceba que o órgão tem 30 dias para mandar uma notificação para sua casa, caso você não se enquadre na narrativa do texto. O texto disse, olha, mas ele está ciente, porque ele assinou ali, e ali tinha já o prazo para ele se defender. Então, perceba que o órgão fica desobrigado de botar essa cartinha no correio para ir para sua casa. Ali, o próprio auto de infração, ele vai acumular dupla função, né? De auto de infração, que vai ser a peça inicial do processo administrativo, e automaticamente já vira notificação de autuação. Daquele prazo ali, você vai ter 15 dias para entrar com a sua defesa prévia, apresentar réu ao infrator, e se for média e leve, solicitar uma conversão em advertência por escrito. Bem, eu acho que eu falei assim, o mais importante para você enfrentar a questão, né, a questão está correta, está de acordo com o artigo 3º, parágrafo 5º e 6º lá da resolução 619. Então é legal você saber que tem que ter esse prazo para a defesa prévia no auto de infração, para que ele substitua a notificação de autuação. E um outro requisito fundamental aqui é que o condutor tem que ser o proprietário, né? Esse é fundamental, porque o condutor leva ponto, o proprietário leva multa. São os dois interessados no processo que tomam ciência de forma concomitante. Se forem pessoas diferentes, não tem como, né? A notificação tem que chegar em tese para um e para outro, para que ambos possam se defender. Beleza? Em tese, porque na prática só vai para o proprietário. Tranquilo? Beleza, acho que é isso aí, né? Ou tem também a possibilidade do principal condutor hoje, né? Da 257, legal. parágrafo 7º, né? Que Perfeito. hoje é possível você determinar lá junto ao órgão executivo de trânsito, indicar um principal condutor, que ele também não é obrigado a aceitar, e ele também poderá responder no caso da não identificação de condutor. Mas acho que a parte principal aí dessa questão, e a banca teve o cuidado, foi essa última observação, proprietário do veículo. Porque se ele não for o proprietário do veículo, aí tem que haver, ainda que ele assine, tem que haver expedição da notificação de autuação, porque o proprietário não sabe o que aconteceu, em tese, não é? Pode não saber o que aconteceu, ele precisa ser notificado de que alguém com o seu veículo cometeu determinada infração de trânsito. Beleza, mestre. Agora está no teu pé aí, questão 10. Tá bom, vamos lá. À luz das disposições do CTB e das resoluções do CONTRAN, só um pouquinho. À luz das disposições do CTB e das resoluções do CONTRAN acerca das regras de circulação de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos motorizados, julgue o item seguinte. É permitido que o motociclista levante a viseira do capacete enquanto o veículo estiver parado, aguardando a travessia de pedestres diante de semáforo. Muito legal essa questão, porque assim, a banca ela explorou bem as resoluções do CONTRAN, tá? Ela não usou todas aquelas não, mas assim, ela teve umas queridinhas aí, principalmente aquelas de veículo lá transportando aquelas grandes cargas, né? Foram 3 ou 4 questões só daquela resolução, mas essa também chamou a atenção, a 453 de 2013, né, que trata aí da questão do uso do capacete. E essa é uma dúvida de muita gente, né, que a banca foi bem cirúrgica, não sei se foi proposital ou não, mas muita gente tem essa dúvida, né, porque o CTB não fala nada a respeito, né, ele tem as infrações de trânsito, mas não é muito claro, assim, bom, eu posso, enquanto eu estou aqui parado diante de um semáforo, levantar minha viseira, porque pela letra do CTB, muito provavelmente, se eu for muito literal, eu vou tender a dizer que não. Mas a resolução 453 de 2013, lá no seu artigo 3º, parágrafo 3º, diz que quando o veículo estiver em circulação, a viseira ou óculos de proteção deverão ser posicionados de forma a proteção total dos olhos e tal, isso você já sabe. Mas lá no seu inciso 1, né, parágrafo 3º, inciso 1 do artigo 3º da resolução 453, diz que quando o veículo estiver imobilizado na via, independentemente do motivo, a viseira poderá ser totalmente levantada, devendo ser imediatamente restabelecida a posição frontal quando o veículo for colocado novamente em movimento, né? E aí a questão diz que é permitido que o motociclista levante a viseira
enquanto o veículo conduzir estiver parado, tudo certinho, né? Aguardando a travessia de pedestres diante do semáforo. Aí foi mesmo, na literalidade, é como eu disse, não sei se com intenção ou não, mas essa é uma dúvida de muitos estudantes do trânsito. Né? Eu posso ou não posso levantar a viseira? E a resolução diz que pode, desde que você esteja parado. Aí o motivo não interessa. Sim. Só acrescentando, mestre, se você tiver em movimento com a viseira levantada, hoje, na mesma resolução, diz que a infração é de natureza leve. Né? Historicamente, a gente aplicava aí a gravíssima, por conta do 2441 e 2, que não era muito claro, e a resolução 453 falou não. Gravíssima é sem o capacete, que aí você cai, bate com a cabeça e morre. Com a viseira levantada, a resolução 453 diz que a infração é de natureza leve. Essa resolução é muito assim, ela é muito importante para quem vai estudar para PRF, muito importante, porque ela tira essas dúvidas das infrações e ela é a realidade, né, do que um PRF vai ver quase que toda hora, né? Sim, verdade. Mestre, gostaria de agradecer pelo seu carinho, né, pelo seu tempo, por dividir esse conhecimento tão fantástico que você tem da legislação de trânsito. É uma honra ter você aqui com a gente no canal. Né? Quem ganha é o aluno, né? A gente podendo estar trabalhando junto, né? Com essa admiração aí recíproca que a gente tem um pelo outro. Claro. Né? E desde já, muitíssimo obrigado. Né? Agradecer a galera aí que está nos seguindo. A gente está no Facebook e está no YouTube com essa transmissão. Né? E muito obrigado, mestre. De verdade. Agradeço muito a oportunidade. Eu acho que vocês estão no caminho certo. Todo mundo que está aí com o mestre Leandro Macedo está com a maior referência na área de concurso público do nosso país. É um cara que já extrapolou a capacidade do universo do concurso, né? Ele já discute o trânsito no nosso país. Eu acho que isso é fantástico. Ele pensa o trânsito do nosso país e, de quebra agora, dá grande contribuição no concurso público, né? Então, a gente assim, nós somos seguidores, viu? Falo para você que, para mim, é uma honra. A primeira vez que a gente faz uma aula de 1 hora juntos, eu acho que isso Eu quero esse link para colocar no meu YouTube dessa aula. Quero colocá-la lá também, porque eu acho que vai gerar um monte de gente nova chegando, né? Porque, assim, as pessoas, às vezes, inflam seus egos, né? E não se juntam para transmitir conhecimento. Eu acho que isso, assim, para a gente que quer, nesse momento tão difícil que as pessoas estão vivendo, que as pessoas realizem o sonho do serviço público, a gente não pode estar aí trabalhando como se um não existisse, o outro não existisse. Eu acho que essa sua iniciativa, ter me convidado, assim, para mim é uma honra. Estarei sempre à disposição, cabendo ali na nossa agenda maluca, com certeza. Não cabendo, a gente faz um ajuste, né? A gente vai ficar junto aí, tá certo? E vamos ter outras aí, se Deus quiser. Beleza, mestre. Fico à sua disposição também. Obrigado, é uma honra, né? Estar próximo de você e a gente desenvolver esse vínculo aí de amizade. Um abraço, fico com Deus aí. Até mais. Deus abençoe vocês aí, pessoal. Valeu. Júlio vai encerrar aí.